Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 26 de fevereiro, e eu estou aqui com o Rodrigo Leão. Rodrigo Leão é um economista que está fazendo um trabalho muito interessante na Bahia, lá no Núcleo de Estudos da Conjuntura, na Universidade Federal da Bahia, onde ele é pesquisador associado e também trabalha com a questão do petróleo. Ele assessora, através do Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, assessora as entidades ligadas ao setor do petróleo, principalmente a Federação Única dos Petroleiros, no sentido de criar estudos e estatísticas que apresentam um pouco mais sobre a realidade do petróleo no Brasil atualmente. Como nós discutimos muito essa semana, em função do que aconteceu na Petrobras, o problema dos preços, o problema do fatiamento da Petrobras para a venda, o problema da dependência do Brasil em relação ao petróleo e aos derivados, né, principalmente internacional, eu chamei o Rodrigo para a gente discutir e queria, além de agradecê-lo, primeiramente, dizer logo a primeira pergunta, que é o seguinte: vocês devem ter sabido que a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, foi uma das refinarias brasileiras que está em processo de alienação e teve início o processo de venda da Landulfo Alves, há poucos dias atrás, por um preço que o estudo feito pelo INEP, com participação do Rodrigo, disse que estava subfaturado. Então, o preço estava, segundo o INEP, na metade do que deveria estar. E isso desperta, evidentemente, muitas suspeitas que têm muito sentido e muita relação com aquilo que nós pensamos e percebemos sobre a gestão atual da Petrobras. Queria, então, perguntar ao Rodrigo, dando boas-vindas e bom dia ao Rodrigo. Rodrigo, esse estudo afirma isso. Eu queria que você explicasse ele para a gente, por que, afinal, uma discrepância tão grande entre o valor que a Petrobras está cobrando pela refinaria e o que aponta o estudo, e também, afinal de contas, se é necessário vender a Landulfo Alves. Muito obrigado, bom dia, a palavra é sua. Bom dia, Fausto. Eu agradeço a Revolução Industrial Brasileira pelo espaço, em nome do INEP. A gente a satisfação estar falando com vocês. Aproveito para parabenizar o trabalho, que eu acho que é muito importante para a gente discutir a indústria do Brasil. Bom, Fausto, vou tentar ser bem breve, porque assim, o estudo ele é muito complexo. A gente utilizou o método de fluxo de caixa descontado, que a gente diz. Para as pessoas entenderem, a gente tenta mais ou menos estimar a geração de caixa futura da empresa, ou seja, quanto é que vai entrar efetivamente de dinheiro para a empresa ao longo do tempo, e tenta trazer esse valor para o presente. Quanto é que, se você pegar todo o fluxo de caixa futuro, a uma taxa de desconto, colocasse tudo para hoje, qual seria o valor da empresa? Então, a grosso modo, óbvio que é muito mais complexo, mas acho que não cabe aqui a gente entrar nos detalhes técnicos do estudo. Foi isso que a gente fez. E ao fazer esse cálculo, aí é importante frisar também, esse cálculo você parte de uma série de premissas, né? De quanto a empresa vai ter de receita no futuro, de qual vai ser o custo que a empresa vai ter. Você tem que partir de uma premissa da taxa de desconto, enfim. Então, tem uma série de premissas que a gente utilizou, eu vou deixar isso claro, porque esse tipo de estudo, ele evidentemente vai ter variações segundo as premissas que você vai utilizar. Como é que você estima a receita futura, por exemplo? Você vai tentar prever o volume de vendas que você tem no mercado interno, o preço do petróleo, o preço dos derivados, enfim, você vai tentar determinar o custo administrativo da empresa. Então, tem uma série de variáveis que a gente precisa adotar para poder fazer esse cálculo. Bom, no cálculo que o INEP fez, a gente traçou 3 cenários. Na verdade, a gente fez um conjunto de cenários, né? Foram vários cenários. Pegamos os 3 assim que a gente achou mais conservadores a partir dessas premissas. Nesses 3 cenários, o valor da refinaria varia entre 3,1 e 3,9 bilhões. A refinaria foi vendida por 1,65. Então, é uma diferença considerável do que a gente achou. Mas eu acho importante frisar que esse cálculo também foi feito tanto pela XP quanto pelo BTG Pactual, 2 bancos importantes, conhecidos no mercado, que também viram que o valor da refinaria está abaixo do que eles consideravam o piso mínimo de venda. Então, Fausto, isso ajuda a gente a entender um pouco um dos problemas desse processo de privatização. A Petrobras decidiu fazer uma coisa, vamos dizer assim, incomum na indústria do petróleo. Ela decidiu vender de uma vez só 8 refinarias. Refinarias têm um risco
custo elevadíssimo para as empresas. E, assim, a gente, evidentemente, escuta no dia a dia, ouve das grandes empresas, ouve o nome das grandes empresas de petróleo, mas pouca gente tem noção que são pouquíssimas empresas de petróleo no mundo que têm capacidade de fazer investimento numa refinaria. Quando você vende 8 de uma vez só, você, evidentemente, está reduzindo a concorrência pela refinaria. Então, vamos dizer assim, a gente já é um processo, do meu ponto de vista, sui generis. Você não é um processo comum vender um volume tão grande de refinarias, que exige um aporte de capital muito grande. Então, é o que nós estamos vendo. Tem poucas empresas interessadas por cada refinaria, o processo de concorrência vai ser baixo, num cenário extremamente complexo, Paulo. Então, a gente tem que lembrar duas coisas importantes. Primeiro, nós estamos num cenário de pandemia, que as grandes empresas de petróleo internacional fizeram cortes importantes de investimento nos próximos anos, por conta das projeções de queda do preço do petróleo, queda de demanda. Então, as empresas estão em processo não de expansão de investimento, em processos de corte de investimento. E o que a gente tem visto, do ponto de vista estratégico das empresas, elas têm, as empresas, eu vou pegar assim, os dois grandes grupos de empresas, né? As empresas europeias e americanas são as principais majors de petróleo no mundo. As europeias têm feito um movimento de sair do refino, então elas estão apostando muito na petroquímica na Ásia e nas energias renováveis, e as empresas americanas estão interessadas muito mais no petróleo cru brasileiro. Elas têm um parque de refino importante no mundo, mas não é um investimento prioritário hoje. Então assim, você teria as empresas asiáticas, Oriente Médio, são empresas que estão ampliando o refino. Essas empresas poderiam eventualmente se interessar, mas poderia dizer o seguinte: tem um pool reduzido de empresas que estão nesse cenário interessadas pelo refino aqui no Brasil. Isso também vai reduzir a concorrência. Então você tem vários elementos, Fausto, que se alimentam para reduzir a concorrência, e eu acho que a Petrobras vai ter problema de conseguir propostas muito atraentes, com exceção de uma ou outra refinaria, que possa ter um perfil mais específico, um mercado mais específico. De maneira geral, me parece que a tendência é baixa concorrência pelas refinarias, e isso pode resultar em casos similares a esse, né, com propostas, vamos dizer assim, com preços mais baixos. Bom, se a RLAM precisava ser vendida, isso é uma pergunta assim, interessante, porque a gente precisa entender um pouco os motivos da venda da RLAM, né? Segundo a Petrobras, a RLAM, a venda de refinarias é fundamental para criar um processo concorrencial no mercado de refino brasileiro e para reduzir a dívida da empresa. Sendo muito objetivo, Fausto, a Petrobras, assim, em poucos trimestres, gera muito mais caixa do que com essa venda dessa refinaria. Então, do ponto de vista da dívida, o impacto que ela tem para a dívida da Petrobras é muito pequeno. Então, acho que é um argumento frágil para justificar a venda. Do ponto de vista da concorrência, qual que é o princípio que eles estão partindo, Fausto? É o seguinte: bom, o Brasil tem 3 refinarias, a gente precisa ter concorrente. O que nós vamos fazer, então? Precisamos ter um mercado mais dinâmico, competitivo, com vários atores, porque eles vão concorrer entre si, isso vai reduzir preço. Então, o que a gente tem que fazer? A Petrobras tem que abrir mão do mercado, de parte do mercado. Então, a empresa precisa, de alguma maneira, transferir os seus ativos para outros atores, e precisamos abrir o mercado para importadores. Então, vamos ter um mercado com Petrobras, atores privados e importadores disputando a tapa do mercado. Isso jogaria os preços derivados para baixo, teríamos um mercado mais dinâmico. Só que nessa premissa, Fausto, tem 2 problemas fundamentais. Primeiro, a organização do parque de refino brasileiro é uma organização regionalizada. O que significa isso? As refinarias, no Brasil nós temos poucas e grandes refinarias que foram construídas regionalmente, né? Então eu gosto muito de dar o exemplo do Nordeste. O Nordeste hoje tem 3 refinarias que têm perfis diferentes entre si. Então, primeiro é o seguinte: as refinarias, elas foram construídas de forma regional para abastecerem regionalmente o seu mercado. Isso por si só tem dificuldade de concorrência logística, ou seja, não tem infraestrutura logística para uma refinaria concorrer com a outra. Quem está dizendo isso não sou eu, está dizendo um estudo da PUC-Rio, que fez um trabalho muito interessante mostrando a possibilidade de formação de monopólios regionais
pela inexistência de infraestrutura logística para a refinaria concorrer com uma outra. Então, esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é o seguinte, como eu estava dizendo, quando a gente olhar para o Nordeste, por exemplo, as refinarias, Fausto, têm perfis diferentes entre si. As pessoas acham que porque é refinaria, uma concorre com a outra, e não é verdade. A Lubinor, por exemplo, que é a refinaria do Ceará, é uma grande produtora de asfalto, tá? Enquanto a Reneste, que é a refinaria de Pernambuco, é uma grande produtora de óleo combustível e diesel. A RLAM tem um peso grande, embora produza diesel, também óleo combustível, mas tem um peso grande de gasolina e GLP. Então, as refinarias, na verdade, elas se complementam, elas não concorrem entre si. Então, assim, eu costumo dar o seguinte exemplo para as pessoas entenderem. Né? O que a Petrobras acha que vai acontecer é o seguinte. Bom, vamos imaginar que no Brasil a gente tem 3 bancas de jornal no Nordeste. Uma em Salvador, uma em Recife e uma em Fortaleza. O que a Petrobras está dizendo é o seguinte, que as pessoas vão sair do Ceará para comprar revista em Pernambuco. Mal comparando. Uhum. E pior, assim, aí o segundo problema é o seguinte, não só vai sair, como assim, é como se a gente tivesse uma banca de revista em quadrinhos no Ceará e uma banca que só vende jornal em Recife. Então, o cara que quer comprar revista em quadrinho vai ter que sair do Ceará para ir para Recife, mas lá nem revista em quadrinho tem. Então, a construção do nosso parque de refino foi de uma maneira que as refinarias se complementam e tem uma lógica nacional de abastecimento. Então, Fausto, é muito improvável que a gente veja concorrência e a gente deve ver formação de monopólios locais. Essa é a tendência, com preços elevados, porque como não vai ter concorrência, os preços vão ser preços internacionais. Uhum. Então, assim, pensando nesses dois argumentos, Fausto, eu acho que assim, a venda da RLAM não atinge os objetivos que a Petrobras e o governo brasileiro estão imaginando. Muito bem. Rodrigo, você explicou perfeitamente bem a questão da conjuntura das refinarias, do refino brasileiro. Agora, paralelamente a isso, temos o seguinte fato. Hoje, a Petrobras parece que desativou, opera 30%, se não me engano, você me corrija se o dado estiver impreciso, 30% da capacidade de refino apenas. E estaria, portanto, comprando produto derivado de petróleo de fora do Brasil. Essa é uma denúncia que vem sendo feita repetidamente e eu quero batê-la com você. Eu quero que você, como especialista que estuda, está dentro do setor, me diga se é isso mesmo, em que proporção e qual é o problema econômico que isso nos causa em termos de dependências, dado que nos coloca frente a ter que pagar com moeda forte, um preço internacionalizado, dólar, um insumo básico que, segundo esse argumento, nós teríamos a capacidade de produzir. É isso mesmo? Essa crítica está correta? Ou falta de detalhamento? Como você vê isso, por favor? Olha, Fausto, deixa eu fazer um retrospecto rápido para a gente entender isso. Até 2014, a gente estava refinando em torno de 95% do que era possível, ou seja, as refinarias estavam produzindo, ou seja, de tudo que ela poderia produzir, a Petrobras estava refinando 95% desse volume possível. Né? E, evidentemente, é muito difícil chegar numa taxa de 100%, porque as refinarias têm que fazer obras de manutenção. Então, vamos dizer assim, a Petrobras estava refinando praticamente tudo que era possível nas refinarias. As refinarias têm paradas de produção, por aí vai. Bom, como nessa última pergunta que você fez, eu falei um pouco sobre essa história da tentativa de mudança do mercado de petróleo brasileiro e que um fator importante era a entrada de importadores para dar mais dinamismo no mercado interno. O que a Petrobras fez logo depois que o Pedro Parente, que foi o primeiro presidente na gestão Michel Temer, fez? Ele fez uma redução abrupta ali. Qual era o projeto? Né? A Petrobras iria vender um número menor de refinarias regionalmente e a gente iria atrair importadores para tentar estimular alguma concorrência regional. Então, o que a Petrobras fez aí? O processo de privatização é um processo longo. Então, para atrair importadores, a Petrobras precisava abrir mão de abastecer o mercado interno. Então, houve uma queda absurda vamos dizer assim, do que a gente chama de FUT, que é o fator de utilização das refinarias. Então, a redução saiu de 95% para algo em torno de 66%, 67%.
Na verdade, não é que utilizou 30%, a Petrobras chegou a reduzir em 30% praticamente, em 30 pontos percentuais, o uso das suas refinarias. Isso foi feito para atrair importadores, visando gerar maior competitividade no mercado brasileiro. E foi isso que explicou aquele processo que a gente desagou na greve dos caminhoneiros. A gente atraiu importadores, a Petrobras deixou de ser, começou a abrir mão de ser o que a gente chama na economia de price maker, se tornou price taker, ou seja, assumiu o preço internacional para poder concorrer com os importadores. E no primeiro movimento de alta do preço do petróleo mais consistente, a gente teve aquele movimento da greve dos caminhoneiros. Porque, enfim, a gente estava repassando os preços internacionais para os importadores poderem concorrer no mercado interno. Bom, esse processo teve algumas correções ao longo do tempo. Acho que a Petrobras adotou algumas medidas importantes de tentar reduzir, vamos dizer assim, a periodicidade do reajuste, né? Naquela época, o diesel era reajustado toda semana, praticamente. A Petrobras reduziu o tempo, o timing de reajuste. Só que a gente está vivendo de novo, Fausto, um processo de 7 meses, 8 meses, em que o preço do barril do petróleo só sobe. Por mais que você tente reduzir o timing de reajuste, você vai acabar repassando os reajustes, isso é inevitável. A Petrobras saiu daqueles 66% e ela aumentou o percentual de novo das suas refinarias, agora está girando na casa de 80%. Mas boa parte disso, Paulo, está explicado não para abastecer o mercado interno, mas sim para exportar derivados. A Petrobras conseguiu encontrar um mercado importante de exportação de óleo combustível para navegação, que a gente chama de óleo bunker. Só para as pessoas bem rapidinho para entenderem, esse óleo, o Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande na produção desse óleo por causa do petróleo do pré-sal. Porque é o que a gente chama, ele é um derivado pesado, que é o óleo do pré-sal. Ao contrário, ele não é um óleo leve, ele é um óleo de média densidade. Então, é um óleo muito bom para produzir esse tipo de derivado, um pouco mais pesado. E o óleo do pré-sal tem baixo teor de enxofre. E por conta de mudanças na regulamentação internacional, está exigindo o uso de um óleo combustível com um teor de enxofre menor por questões ambientais, a Petrobras conseguiu encontrar um mercado importante para exportar derivados. Então, boa parte do aumento do uso das refinarias foi para alimentar o mercado internacional. Então, os importadores continuaram, recentemente, com a pandemia, todo mundo perdeu uma parcela de mercado, mas os importadores continuaram, de alguma maneira, tendo esse mercado aqui no Brasil. Então, nós estamos hoje um pouco nessa situação. O mercado de abastecimento brasileiro, ele está mais refém das importações de derivados. Uma decisão tomada lá atrás e que, quando você faz esse processo, para as pessoas entenderem, o que a Petrobras diz assim, eu não posso abrir mão do preço internacional. É por isso. Se a Petrobras não aplicar os preços internacionais, os importadores saem do mercado. E porque é isso, eles não conseguem, eles vão tomar prejuízo ao importar. Então, assim, essa redução de carga violenta do jeito que foi feita gerou uma complicação no mercado de abastecimento. Então, esse é mais ou menos essa questão da... Hoje, ela não está mais tão subutilizada quando chegou a estar, né, que teve essa queda de 30 pontos percentuais, mas isso é muito em função de elevar exportações para derivados, ou boa parte disso é explicada por isso. Então, a gente tem esse problema ainda, que também ajuda a entender um pouco a crise que nós estamos vivendo em relação aos preços. Correto. Então, a parte do preço você acabou abordando na segunda pergunta. Eu queria te perguntar, então, agora o seguinte, faz sentido propor uma correção de rumos? Faz sentido que a gente proponha retomar a capacidade de refino, a plena capacidade de refino, de modo a reduzir a dependência do preço importado, fornecendo mais produto nacional ao mercado interno? Seria uma saída para sair dessa encalacrada do preço internacional, porque as pessoas estão, obviamente, incomodadas. Os índices de inflação subiram. Evidentemente, num cenário de desvalorização, isso se potencializa e, obviamente, como você sabe muito bem, no Brasil isso tem resposta, né, agendada com data marcada, ou seja, vão subir os juros. Então, assim, existe um cenário que está se formando
que é muito ruim em função disso. Então, como sai disso? Como a Petrobras pode utilizar o insumo fundamental para contribuir para uma saída desse contexto, Rodrigo? Olha, Fausto, sim, primeiro a gente precisa deixar claro o seguinte: o Pacto de Refino brasileiro sozinho não atende à demanda que a gente tem por derivados, né? Até por isso, é bom frisar aqui que a Petrobras tinha um projeto de expansão do Pacto de Refino, visando exatamente, vamos dizer assim, eliminar a nossa dependência estrutural de derivados, né? Esse processo ele foi executado parcialmente, né? A gente construiu uma nova refinaria e algumas outras a gente elevou um pouco a capacidade de produção, mas isso acabou representando pouco do que se precisava em construir de refino no Brasil. Então, a gente tem um problema que a gente é estruturalmente dependente de alguns derivados. Isso obriga a gente, no caso brasileiro, a ter alguma correlação com o preço internacional. Então, isso é importante deixar claro, porque assim, como você vai precisar importar derivados, você tem problema se você tem um descolamento muito grande do preço internacional. Então, esse é o primeiro ponto importante. Mas isso não significa, Afonso, que nós não temos alternativa. Então, primeiro, que eu acho importante, você pode ter vamos dizer assim, no longo prazo, ter uma correlação com o preço internacional, mas isso pode ser compensado ao longo do tempo. Então, só para dar um exemplo do que eu estou querendo dizer, tem um gráfico muito interessante que a Petrobras mostrou em 2012, 2013, que mostra os ganhos e perdas da política de preço entre 2003 e 2011. E mostra que a Petrobras tem uma curva de preços muito mais estável que o preço internacional e ganhou ao longo do tempo. Mas você vai perguntar, mas como é que ganhou ao longo do tempo? O preço chegou a bater 100. O que aconteceu, Fausto? Quando o preço caía, a Petrobras não caía tanto o preço. Então a Petrobras também ganhava em períodos que o preço... A gente, nesse período todo, teve a crise de 2008, que o preço do petróleo também desabou, depois o preço subiu, enfim. Na média, ao longo do tempo, a Petrobras ganhou com essa política de preço. Então, você tem que ter uma correlação de preços internacionais, mas que a Petrobras tem condição de manter mais estável, pelo que você falou. Como a Petrobras produz o refino, ou produz os derivados nas suas refinarias, a Petrobras produz com uma menor correlação com os preços internacionais, porque o custo de extração é dos equipamentos que a gente usa aqui para produzir petróleo. Então, para as pessoas entenderem, um país que tem uma refinaria, mas tem que importar petróleo, ele importa o petróleo a preço internacional. Não é o caso brasileiro. A gente produz boa parte dos nossos produtos com petróleo nacional. Tá. Então, o custo que entra para a Petrobras não é o custo do preço do petróleo, é o custo de extração, o custo de produção do nosso petróleo aqui, que evidentemente é muito mais baixo que o preço internacional. Então, você poderia usar... Então, assim, aí você diz assim, como é que você remunera o acionista nesse caso? Qualquer valor que a Petrobras vender acima do custo unitário da sua refinaria, ela está remunerando o capital. Então, você pode usar o custo do refino para, de alguma maneira, atenuar as oscilações. Não significa que você não vai seguir o preço internacional. Significa que, ao invés de você tentar seguir a cada 15 dias, ou toda semana, ou todo mês, você pode trabalhar com uma periodicidade maior, se aproveitando da volatilidade do preço. Ou seja, ele vai subir tanto, você não reajusta tanto. Ele vai cair tanto, você não reduz tanto. Aí você vai me dizer, tá, e os importadores? Aí tem um problema. O que a gente faz? A Petrobras precisa, do meu ponto de vista, ter um nível ótimo de uso do refino para que a nossa dependência das importações caia. E em momentos que os importadores não puderem entrar no mercado, você vai ter, a Petrobras vai naqueles momentos suprir esse gap, né, essa ausência de importadores, se tiver uma defasagem. Mas, evidentemente, não é desejável, Fausto, que isso seja muito longo. Senão a gente pode ter problemas, as refinarias podem ter problemas se você tiver uma defasagem entre o preço local e o preço internacional durante muito tempo. Não é desejável que isso aconteça. Mas você pode manejar isso ao longo do tempo para reduzir, pelo menos, os impactos. Então, assim, para as pessoas entenderem, Fausto, provavelmente o preço da gasolina teria subido nesse período. Era inevitável que não subisse. Mas, com certeza, ele poderia subir num ritmo e numa intensidade muito menor. Correto.
Rodrigo, agora que você desenhou o contexto assim, com muito mais detalhe e ensinou tanto para mim quanto para o público detalhes interessantíssimos para entender essa questão, eu te pergunto o seguinte: pelo que eu entendo do que você explica, na realidade a Petrobras deveria investir no aumento das suas capacidades. E, no entanto, ela vem diminuindo as suas capacidades. Ou seja, ela vem descumprindo aquilo que eu considero que seja a sua missão institucional, estabelecida lá por Vargas em 1950, que é a de prover ao Brasil a segurança energética necessária para o seu desenvolvimento. E aí eu te pergunto, dada essa contradição, Petrobras diminuindo capacidade aceleradamente em função de favorecimento à concorrência, quando na realidade deveria estar aumentando as suas capacidades, que futuro você vê e o que deveria ser a política nesse momento? Olha, Fausto, bom, primeiro assim, vamos pensar um pouco no refino, né? E na exploração e produção. O que eu acho que é o futuro da Petrobras hoje? A Petrobras vai ser uma empresa que vai produzir muito petróleo. Tem uma preocupação que eu tenho hoje, porque tem caído o volume de reservas de petróleo, então a gente não sabe, nesse ritmo de investimento que a Petrobras tem reduzido, a gente não sabe a capacidade que a Petrobras vai ter de repor reservas, então para as pessoas entenderem. Tem um volume de petróleo lá debaixo do mar. A Petrobras vai tirando aquilo todo dia. Aquilo vai se esgotando. Então a Petrobras está aumentando o volume que ela tira todo dia, mas aquela reserva que está lá embaixo está diminuindo. Então, uma hora aquela reserva seca. Para você aumentar o volume de reservas que você tem que fazer uma série de investimentos exploratórios. Esses investimentos estão caindo. Então, isso é uma preocupação que a gente tem. Mas o que aparentemente está se desenhando, Fausto, nesse cenário com essa estratégia? A Petrobras vai ser uma grande produtora de petróleo, vai exportar petróleo cru e vai ter uma reduzida capacidade de produzir produtos derivados. Para as pessoas entenderem, até 2 anos atrás, a Petrobras produzia 2,5 milhões de barris por dia, mais ou menos, e tinha uma capacidade de refino de 2,3 milhões. Ou seja, quase tudo que a gente produzia poderia ser refinado no Brasil. O desenho que está se avizinhando a Petrobras deve, daqui 5, 6 anos, estar produzindo 4 milhões, um pouco mais do que isso, e vai ter uma capacidade de refino para 1 milhão. Ou seja, então antes, a gente tinha uma relação refino-produção de mais ou menos 1 para 1. Essa relação vai cair de 4 para 1. Ou seja, a Petrobras vai ser obrigada a exportar o petróleo que ela produz. Isso tem uma série de consequências, vai ficar refém dos preços internacionais. Se o preço internacional cair, por exemplo, a Petrobras não vai ter alternativa para tentar ganhar mais dinheiro em períodos de preços baixos. Enfim, a gente viu nessa pandemia, e esse século ensina isso, os preços do petróleo são extremamente voláteis. Extremamente voláteis. Né? Ele uma hora está em alta, depois cai. Enfim. Então, essa é o futuro da Petrobras que eu vejo é um pouco isso. A gente não deve se transformar numa grande exportadora de commodity, uma empresa muito menor, que vai estar concentrado o seu refino no Sudeste, e mais, sem nenhuma estratégia alternativa. Porque a Petrobras alega assim, não, as empresas europeias estão saindo do refino, é verdade. Mas elas estão indo para a petroquímica e para renováveis. Por exemplo, essa história de que a saída do refino não é verdade na Ásia, no Oriente Médio. Essas regiões estão ampliando o parque de refino. Né? Para quem não sabe, a transição na Ásia está atrasada, eles estão tentando sair do carvão ainda. Então tem investimento grande em petróleo e gás natural lá. Então, assim, a estratégia da Petrobras não é substituir o refino por nada, é sair do refino e se concentrar na exportação da commodity. Então, esse é o futuro da empresa, e esse futuro, Fausto, vai transformar a gente, em relação ao preço das refinarias, muito refém do preço internacional. Como você vai ter, como eu expliquei, né, vai ter atores privados, e cada um vai cuidar do seu mercado, a tendência é que eles tentem maximizar as suas margens a partir do preço internacional. Porque o único concorrente para eles vão ser os importadores, que vão determinar os preços pelo preço internacional. Então, a gente vai viver uma situação em que a Petrobras vai ser uma exportadora de commodity, vai ter um parque de refino muito menor,
nós vamos ter uma série de monopólios privados, onde provavelmente o preço vai ser o preço dado pelo mercado. Ou seja, isso que eu falei para vocês, a Petrobras usar o custo unitário do refino, isso vai ser impossível nesse novo mercado que está sendo construído. A gente vai ter preços internacionais. Bom, então, dado isso, as alternativas que vão restar para o governo são alternativas de natureza fiscal. Possivelmente mudança da tributação, criação de fundos de estabilização, alguns países fazem isso, então você alimenta fundos ou com recursos da produção do petróleo, ou com você tenta manejar as oscilações para abastecer esse fundo. Então você vai ter alternativas fiscais, Fausto, mas assim, isso também é importante frisar. A alternativa fiscal é muito difícil que ela consiga ter, vamos dizer assim, um impacto duradouro. Elas costumam ter impactos assim, mais pontuais para ajudar exatamente nesse período de volatilidade. Então, nós vamos ter uma estrutura de abastecimento muito mais conectada com o mercado internacional nos próximos anos, com a Petrobras sendo um papel muito menor na indústria de petróleo brasileira. O cenário que você pinta é mais ou menos uma extensão daquilo que nós já temos, né? Para finalizar nossa entrevista, Rodrigo, já te agradecendo, você vê uma similaridade com a questão das commodities agrícolas, porque o cenário que você descreve é aquele de nós produzimos o básico e por causa de uma correlação muito direta com os preços internacionais, a commodity agrícola acaba subindo no mercado interno da mesma maneira que sobe no mercado externo. E aí gerando uma inflação que de pontual acaba se espalhando. E aí o combustível, então, pode passar por essa mesma realidade? É o que você está dizendo? Provavelmente sim, Fausto. Tem uma diferença, né? A gente não consome o grosso da nossa exportação de soja para exportar. Uhum. Ninguém anda de carro com óleo de soja, né? Ninguém anda de caminhão com óleo de soja. É diesel e gasolina. Então, nós temos um mercado relevante, gigantesco, que provavelmente vai ter esse cenário. Ele vai passar a viver segundo as cotações do mercado internacional, com todos os problemas que a gente sabe disso. Então, assim, a gente discute muito no Brasil, imagino que vocês devam bater muito no tema da desindustrialização, e isso é um problema desse processo de desindustrialização. Você fica cada vez mais refém, porque não é só o preço, né, Fausto? É a demanda internacional. Se a China decidir amanhã, foi um problema que a gente viveu no café, eu vou comprar petróleo e soja, sei lá, de outro canto. Lascou. Assim, falando português bem claro para as pessoas entenderem. Então, assim, a gente fica refém não só do preço, mas da demanda internacional. Então, eu acredito, Fausto, que nós vamos ter uma situação que o Brasil vai virar uma espécie de primário exportador de petróleo, vai ter que importar boa parte do que consome, uma parte mais relevante, porque não tem nenhuma projeção de novos investimentos em refino. E como eu expliquei para vocês, com esse mercado de refino que a gente tem, a tendência é que tenha monopólios privados que devem ficar mais sensíveis ao preço internacional. Tá certo. Rodrigo, eu te agradeço muito pela essa entrevista, te convido a voltar no futuro aqui à Revolução Industrial Brasileira. Falamos durante meia hora, acho que foi muito informativo para o público compreender ao final dessa semana tão turbulenta em que as paixões foram despertadas, né? E muita desinformação circulou. Acho que produzimos um material que tem tudo para informar melhor e que não me surpreendeu em nada que no final da nossa conversa nós tenhamos chegado a uma conclusão que a gente sempre chega nos materiais que produzimos aqui na Revolução Industrial Brasileira. A opção pela privatização da economia brasileira é uma opção suicida. Eu acho que você vai concordar com essa frase, embora eu, como uma pessoa não da academia, goste de usar palavras mais fortes para poder ver se acende alguma coisa na cabeça do pessoal. E essa é a opção que agora, na questão energética, nós estamos fazendo com esse processo tão ruim que vem acontecendo com a Petrobras. Rodrigo, obrigado. Eu vou terminar então aqui o vídeo, te agradeço. Pessoal, assina o canal da Revolução Industrial Brasileira, compartilhe esse vídeo, deixa o like, tudo isso ajuda muito. E até mais tarde no Desenho de Notícias e na live das 4 horas. Até lá.